por que Leozinho Futsal se tornou o melhor amigo de Odair Hellmann. Essa frase é forte, né? E é curioso toda a explanação. Porque primeiro a gente tem que ir lá na coletiva do jogo contra o Cuiabá. Que o Vicenzo, ele faz a seguinte pergunta. Se não valia mais a pena a gente ter um cenário de um jogo de transição. Porque o Atlético era um time que vinha se expondo muito. O Atlético era um time que vinha se escancarando muito. Era um time que vinha, pô, se abrindo muito para ter aquela presença ofensiva e realmente vinha conseguindo. A gente via o Atlético, pô, tendo 60, 70% de posse de bola, isso gerando muitas finalizações, então acho que o número, de alguma maneira, ele fala por si só, mas um Atlético que tomava muitas transições. Então a base argumentativa para o jogo de transição ser um caminho legal para o Atlético era simples. Que o Atlético acabava se expondo menos a partir do momento que optava por esse tipo de jogo e que o Atlético naturalmente teria mais oportunidade de atacar uma defesa não tão fechada, porque o time adversário que aí sim estaria se expondo ou estaria se expondo um pouco mais. E o Odair, ele é muito claro nesse sentido. Ele fala, não, porque a gente não vê o adversário permitindo que esse jogo seja um jogo possível. Porque a gente não vê que esse adversário, pô, possibilite que a gente faça um jogo de transição, porque os adversários se trancam muito jogando na Arena da Baixada, principalmente. Eu nem sei se eu concordei muito com essa narrativa do Odair, porque eu acho que a partir do momento que você tem movimentos um pouco mais coordenados, você consegue encarar uma defesa fechada, mas você consegue descompactar um pouquinho essa defesa também. Você consegue fazer com que essa defesa saia um pouquinho para te pressionar, ainda mais tendo boas situações, que você consiga fazer com que esse jogo ele seja um jogo mais fluido desde a saída de bola para o adversário vir te pressionar e a partir disso você encontrando espaços em diferentes zonas do campo. Não necessariamente você tirar o adversário de um bloco baixo, mas você criar iscas de pressão para esse adversário vir te sufocar, podemos dizer assim, beleza? Beleza. Não foi isso que aconteceu contra o Corinthians. Acho que foi um Atlético que tomou a iniciativa do jogo e tomou um gol em transição. Contra o Novo Horizontino, a gente toma um gol em transição, mas tanto contra o Corinthians quanto o Novo Horizontino, a gente faz 3 gols, né? Um gol anulado contra o Corinthians, 2 gols contra o Novo Horizontino, e esses gols eles partem de uma ideia, que é uma ideia muito clara, que consiste em a gente se aproximar e a partir de aproximações a gente criar a linha de passe e fazer com que esse jogo ele se desenvolva de forma mais curta, sem tantos passes distantes. O Atlético tem mais fluidez a partir da proximidade e da aproximação de jogadores. Beleza? Beleza. Então, assim, se você pegar esses 3 lances, tem um cara que é protagonista nesses 3 lances. No Zapelli, beleza? Participa dos outros 2 lances do jogo contra o Novo Horizontino, mas não participa do contra o Corinthians, que é o Leozinho. O Leozinho, ele é o jogador que em algum momento ele pode até ser escalado pelo lado, mas ele tá dizendo cada vez mais que ele se sente confortável por dentro. Ele não é simplesmente se sentir confortável por dentro. Ele se sente confortável por dentro fazendo o movimento de aproximação. Ele se sente confortável por dentro fazendo o movimento de conexões. E quanto mais o Atlético se conecta e quanto mais o Atlético se aproxima, o Atlético vem conseguindo criar soluções. Então, Leozinho, a gente pode falar da individualidade dele, de um jogador que sabe jogar em espaço curto, de um jogador que tem capacidade de aproximação, de um jogador que tem capacidade enfim, de drible. E eu acho que toda essa herança do futsal, ela acaba sendo muito importante. Toda essa herança do futsal, ela acaba sendo extremamente relevante. Mas no final das contas, eu acho que a gente precisa falar de um cenário um pouquinho mais complexo, que é o cenário coletivo que o Leozinho gera, ou vem gerando. Se ter o Leozinho em campo significa a gente se aproximar mais, a gente se conectar mais perto da área, a gente criar situações de finalização que o adversário ele fica manipulado pelas nossas movimentações, cara, o Leozinho naturalmente vai ser titular e o Leozinho, de alguma maneira, ele valida a narrativa do Odair. Que beleza, o caminho não é optar por um jogo de transição.
O caminho é optar por um jogo de mais controle, o caminho é optar por um jogo de mais domínio, porque a gente vai saber fazer o que é necessário para encarar uma defesa fechada. E óbvio que o Leozinho não tá sozinho nessa. Como eu falei, contra o Novo Horizontino, não só nos lances do gol, mas em outros movimentos ficou muito claro como a gente tinha o Leozinho num contexto de aproximação ao Bruno Zapelli, e a partir do momento da aproximação ao Bruno Zapelli, ele se sentia muito mais confortável. E aí a gente vê outros jogadores que têm esse perfil no sistema ofensivo do Atlético. Pela direita, o próprio Benavides. É um lateral que, desde que chegou, a gente exalta a capacidade de passe dele. Aí você tem o Esquivel pela esquerda, tá numa zona mais distante, mas o Leozinho é esse cara que flutua, que se aproxima de outros momentos ali do jogo, sabe? O gol contra o Corinthians acontece com ele se aproximando da esquerda para tabelar com o Patrick, para tabelar ali com o Dudu. O Dudu é um jogador que vem crescendo muito nesse sentido de entrar e também dar esse perfil mais associativo para a equipe. Então, se em algum momento a gente entendeu que o Leozinho era o jogador do 1 contra 1, se em algum momento a gente entendeu que o Leozinho era o jogador desse confronto direto, eu acho que a percepção ela tem que ser outra, a percepção ela tem que ser diferente. A percepção tem que ser de um Leozinho mais cerebral. E assim, a avaliação foi sempre de uma aposta para a Série B do Leozinho. O que o Leozinho entrega como esse 10, eu não sei se é uma aposta só para a Série B. É um jogador que eu gostaria de ver em contexto de Série A. Vide que entrou muito bem contra o Corinthians, vide que entrou muito bem contra o São Paulo. Contra o São Paulo aí num perfil um pouquinho mais diferente, mais de 1 contra 1 mesmo. Mas contra o Corinthians, muito mais nesse sentido de armação. Então, nos desafios que a gente teve de um nível mais alto, de um teto mais alto, foi de um Leozinho, cara, mostrando um leque de opções gigantesco. Pô. Foi de um Leozinho mostrando um leque de opções absurdo. Tanto pra ser esse ponta, que eu acho que ele entrega menos, mas pra ser esse cara que cria, que gera jogo. Tem um termo no futebol, que é usado em outros esportes também, como por exemplo no basquete, no sentido do playmaker, né? Eu vejo muito o Leozinho como esse playmaker. Esse cara que gera alguma situação. O playmaker é o fazedor de jogos, né? O feitor de jogos. E assim, esse personagem, ele precisa ter um refino técnico, ele precisa ter uma capacidade técnica superior dos outros. Ele precisa ter uma capacidade técnica que banque ele, que justifique ele. E eu acho que isso o Leozinho oferece. Então, pra mim, não é à toa que o Odair vem viabilizando mais vezes a entrada do Leozinho. E a partir desse momento que você tem um Leozinho entrando e dando a resposta, tem que jogar mesmo. Não tem mistério, tem que estar em campo, tem que estar nos auxiliando, tem que estar nos ajudando. E eu acho que essa relação ela vai se estender. Acho que quando aí ele tá gostando muito da entrega do Leozinho, eu vou ser bem sincero com vocês. Quem já foi um crítico do Leozinho? Eu também. Eu também, de verdade. Então, é aquilo. Dá pra dizer que é um remédio pra gente conseguir encarar mais blocos baixos.